Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as forças intermoleculares. O que são as forças intermoleculares? Elas são forças de natureza elétrica, existentes nas interações intermoleculares, ou seja, entre as moléculas, né? Nós temos as interações intramoleculares, que são as ligações químicas, e as intermoleculares, que são entre as diferentes moléculas. Essas interações, essas forças intermoleculares, são responsáveis pelas propriedades físicas das substâncias. Essas propriedades podem ser, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, entre outras. Ou seja, se nós temos ou tivermos uma interação intermolecular relativamente forte, as moléculas estão é, unidas, né? Elas interagem umas com as outras, impossibilitando, por exemplo, né, ou dificultando a passagem de um estado líquido para o gasoso, né? Então, quanto maior for a interação intermolecular, maior essa dificuldade por conta dessa força de atração entre as moléculas. E moléculas que não têm interações muito fortes acabam passando mais facilmente, ou seja, em temperaturas mais baixas do estado líquido para o gasoso. As forças intermoleculares são mais fracas que as ligações químicas. Então, nós conseguimos separar as moléculas mais facilmente do que quebrar ligações químicas. Para a gente entender um pouquinho sobre as forças intermoleculares, entra um conceito importante que seria da polaridade das moléculas, que tem a ver com os átomos que formam, né, os átomos dos elementos que formam as moléculas, bem como com a geometria molecular dessas moléculas. Então, as moléculas polares apresentam interações mais fortes que as moléculas apolares, por conta da formação de cargas formais de natureza positiva e negativa. Vamos entender um pouquinho. Aqui no lado esquerdo, nós temos uma representação de uma molécula polar. Então, é uma molécula que acaba desenvolvendo um momento de polo, que seria essa polaridade. Veja bem que eu coloquei aqui uma carga parcial positiva, uma carga parcial negativa. Nós temos aqui como exemplo o ácido clorídrico, né, que pode ser representado assim. Nós temos a ligação química entre o hidrogênio e o cloro é um elemento que apresenta uma maior eletronegatividade. Se a gente for pegar esse valor tabelado, é 3,16 de eletronegatividade contra 2,20 do hidrogênio, né? Ou seja, o cloro é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Desta forma, atrai os elétrons para o seu lado, né? Então, como se atraísse aqui para a direita, né? E portanto, assim acaba deixando a molécula com essa polaridade aí mais negativa, né? Essa carga parcial negativa do lado esquerdo, do lado direito da molécula, aqui, né? Nesse caso. Outros exemplos são a água, né? A molécula de água, nós temos ela como. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Não, vamos pegar aqui outra ferramenta, caneta, né? Então nós temos um átomo de oxigênio, existe um parzinho de elétrons nesse átomo de oxigênio, isso aqui a gente sabe por conta da distribuição eletrônica, nós percebemos que o oxigênio vai ter 6 elétrons na camada de valência, né? Dois deles estão sendo utilizados para essa ligação com o hidrogênio, e os outros dois pares de elétrons não ligantes acabam se posicionando assim no átomo de oxigênio, né? Como eles ocupam um local no espaço e acabam repelindo os elétrons da ligação do hidrogênio, né? Essa molécula torna-se angular, então existe um ângulo aqui entre os átomos de hidrogênio, né? Sendo o oxigênio um elemento bem eletronegativo, ele acaba atraindo os elétrons para sua direção e dessa forma nós temos um momento de polo negativo aqui para o oxigênio, né, com uma carga parcial negativa para o oxigênio e uma carga parcial positiva para os átomos de hidrogênio. Portanto, essa molécula
também é uma molécula polar, tá? Caso similar ocorre aqui também com o SO2 e o H2S, que é o ácido sulfídrico, tá? E, portanto, todas essas moléculas aqui são polares. Por outro lado, moléculas apolares não apresentam momento dipolo, ou seja, geralmente isso acontece quando nós temos moléculas formadas por átomos iguais que apresentam a mesma átomos do mesmo elemento, né, que apresentam a mesma eletronegatividade, ou então eletronegatividade muito similar, muito próxima. Então temos esse exemplo aqui, uma molécula do gás hidrogênio, H2, molécula do gás cloro, Cl2, né? E temos algumas um pouco diferentes aqui, né? Por exemplo, o CO2. Embora exista uma diferença de eletronegatividade aqui entre o carbono e o oxigênio, uma diferença considerável, né? Sendo 3,44 para o oxigênio contra 2,55 para o carbono, o que acontece nesse caso, né? Vamos imaginar aqui, ó. Nós percebemos que o carbono não possui um par de elétron sobrando, né? Um par de elétron não ligante, portanto a molécula é uma molécula linear, né? E o que vai acontecer aqui? O oxigênio, ou ambos oxigênios, acabam atraindo os elétrons na sua direção, né? Portanto, a ligação carbono-oxigênio é uma ligação polar, né? A ligação é polar. Porém, como um oxigênio traz elétrons para cá e outro para cá, o momento de polo da molécula tem um resultante zero. Ou seja, é como se estivesse puxando com a mesma força para a direita e para a esquerda e não sai do lugar, né? Se fosse uma, um cabo de guerra, né? Aquela brincadeira de cabo de guerra, né? Então tem pessoas puxando aqui desse lado da direita, né? Uma pessoa aqui e tem outra pessoa aqui do lado da esquerda puxando também esse cabo de guerra, né? Mas ambas têm a mesma força, ou seja, não vai sair do lugar, tá? Essa analogia a gente pode usar para entender, ok? O mesmo ocorre aqui na molécula do etano, né? Um hidrocarboneto, onde nós temos aí diferença de eletronegatividade entre as ligações carbono e hidrogênio, porém algo similar ocorre aqui também, né? Essa molécula também é apolar. Bom, essa polaridade das moléculas, né, vai ter muito a ver com a geometria, por isso que eu deixei aqui no ladinho, né, marcada aí a palavra geometria, para a gente lembrar dela. Vamos observar aqui, ó. Olha só o caso do dióxido de carbono que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Nós temos aqui uma ligação polar, veja que é uma seta para cá, né? Sendo que os elétrons são atraídos para a direita, são também atraídos para a esquerda nessa ligação. Ou seja, a ligação aqui em si é polar, né? Mas o momento de polo da molécula não existe. Então é uma molécula apolar, né? Devido a essa interação que eu acabei de mostrar aqui para vocês. E já nessa representação aqui, para o oxigênio, para a molécula de água, nós percebemos que o oxigênio atrai os elétrons aqui, porém, uma vez que existe esse ângulo entre as ligações do hidrogênio com o oxigênio, né, entre esses dois hidrogênios aqui existe um ângulo, a resultante aqui vai ser um dipolo, né, uma carga parcial negativa para o oxigênio. Veja esses outros exemplos aqui ao lado, nesse quadro ao lado, né, onde fica um pouco mais claro. Esta molécula aqui é a amônia, não se assuste com todos esses desenhos, né, que vão sendo formados. Então lembra que nós trabalhamos já a geometria molecular, onde nós podemos representar aqui a amônia desta forma, lembrando que tem um parzinho de elétrons em cima, parzinho de elétron não ligante em cima do nitrogênio, né? A ligação é uma ligação polar,
O nitrogênio é um elemento bem eletronegativo, acabando atraindo, né, que acaba por atrair os elétrons para sua direção. E dessa forma nós temos uma carga parcial negativa aqui no nitrogênio, né, e cargas parciais positivas nos átomos de hidrogênio, né. A resultante aqui vai ser diferente de zero, ok? No caso do CO2, veja que a resultante vai ser igual a zero, resultando, né, sobrando, sendo assim essa molécula apolar e a anterior uma molécula polar. O SO2 é outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, tá? Onde ocorre também uma molécula angular, a, o oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo, desenvolvendo uma carga parcial negativa aqui nesses átomos de oxigênio e essa carga parcial positiva aqui no átomo de enxofre. Não entendi, professor, o que são essas cargas parciais? Pode-se entender como uma deficiência de elétrons, né? Olha essa representação, esse desenho aqui para a molécula de água, né? Então está mostrando aqui essa parte mais vermelha, onde os elétrons vão estar mais concentrados para essa direção, né? Então a carga parcial negativa vai ser mais nessa direção, ok? Então nesta molécula os elétrons são atraídos mais para esse lado, por isso essa carga, por isso a carga parcial negativa aqui em cima, né? E na direção do oxigênio, tá? Se eu tiver uma molécula como essa aqui embaixo, né, onde eu tenho 4 átomos de cloro ligados ao carbono, embora o cloro seja um elemento também bem eletronegativo, veja que essa distribuição tetraédrica também acaba por, entre aspas, puxar os elétrons, né, da mesma direção. As resultantes aqui dessas forças, né, essas resultantes serão igual a zero e, portanto, a molécula apolar. E aqui já seria uma molécula polar. Para entender um pouquinho mais de polaridade das moléculas, existem livros, apostilas, apostila didática também que você pode utilizar, existe uma explicação e também outras videoaulas disponíveis. Bom, considerado isso, essa polaridade das moléculas, nós podemos até que enfim entrar nas interações intermoleculares. Como eu falei, essas interações, elas são interações que existem entre as moléculas, tá? Não dentro de uma mesma molécula. E elas vão depender das características e da polaridade dessas moléculas. Então veja que nesse exemplo aqui, nós temos moléculas polares, tá? Perceba que esta figura aqui em laranjado, né, está representando uma molécula polar, onde eu tenho uma carga parcial negativa aqui e uma carga parcial positiva aqui, tá? As setas pontilhadas representam nessa imagem uma atração entre os dipolos, né? Então o dipolo positivo com o negativo de uma outra molécula acaba sendo atraído. E essa seta cheia aqui em rosa, o vermelho, representa uma repulsão. Positivo com positivo se repelem, tá? Mas acaba tendo isso entre todas as moléculas, essa atração negativo-positivo, positivo-negativo, ok? Porém também as repulsões. Essas são as interações ou forças intermoleculares. É uma força relativamente é, forte, mais forte que a interação entre moléculas apolares, tá? Então, moléculas polares têm uma interação relativamente forte. Nós temos aqui exemplo o H2S com a água, né? O ácido sulfídrico com a água. Temos aqui uma imagem do ácido sulfídrico juntamente, né, com a imagem aqui da molécula de água. Nós percebemos que a molécula de água tem o hidrogênio ligado ao oxigênio, tá? Porém, ela não vai fazer uma interação tipo ligação de hidrogênio, que é a próxima que eu vou explicar, com o ácido sulfídrico, porque o ácido sulfídrico não tem o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, né? Então nós consideramos a interação dela como sendo apenas interações entre moléculas polares, ok?
Então veja que aqui é uma molécula polar por conta daquela aquele momento de polo presente na molécula, né? Veja que o enxofre vai atrair os elétrons para sua direção, né? Dessa forma eu tenho um momento de polo negativo aqui, um momento de polo positivo aqui em cada átomo de hidrogênio, ok? Então, desta forma, nós temos aqui uma molécula polar, ok? E aqui embaixo a molécula de água, eu já expliquei também que por conta desse parzinho, esses dois pares de elétrons, similar ao H2S, também teremos uma molécula polar, tá? Então esse seria um exemplo de interações entre duas moléculas. Ácido sulfídrico, H2S com água, o tipo de interação aqui é uma interação do tipo dipolo, porque as duas moléculas apresentam um dipolo. Então a primeira molécula tem um dipolo, a segunda molécula também tem um dipolo, ok? Vamos para a próxima. Próxima interação intermolecular é chamada assim de ligação de hidrogênio. Em alguns lugares vocês podem encontrar como ponte de hidrogênio. Era muito chamada assim anteriormente, atualmente é chamada de ligação de hidrogênio. Esta interação ela vai ocorrer quando o hidrogênio, vamos lá, o hidrogênio está ligado a um átomo muito eletronegativo na molécula, como flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Então tem que estar ligado a algum deles. Então repita comigo. A ligação de hidrogênio ocorre quando um átomo de hidrogênio está ligado a um átomo muito eletronegativo, como flúor, oxigênio ou nitrogênio. Para você lembrar, você pode falar assim: hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Olha só onde que estão esses elementos. Aqui em cima, ó. Flúor, oxigênio e o nitrogênio. Então são esses elementos bem eletronegativos. O hidrogênio está aqui no canto esquerdo da tabela periódica, ok? Esta ligação, na verdade, essa interação, ela tem em diversas situações. Por exemplo, na molécula de água, né? Então, a molécula de água, a gente já viu ela várias e várias vezes, né? Representou essa molécula aqui. Eu tenho uma molécula polar? Tenho, mas o que, que vai comandar? Qual vai ser a interação mais forte aqui? Tá? Vai ser a interação do tipo ligação de hidrogênio, tá? Então, ligação de hidrogênio de uma molécula de água com outra molécula de água. Por exemplo, eu vou desenhar mais uma aqui. Né? O que, que vai acontecer aqui? Ó? Oxigênio, hidrogênio, parzinho de elétrons, né? Ocorre uma interação aqui, eu estou fazendo um pontilhado, né? Uma interação entre o oxigênio dessa molécula com o nitrogênio daquela outra molécula lá, ok? Onde mais? Essa interação intermolecular, ela é mais forte que a dipolo-dipolo, tá? Interação bem mais forte aqui. E dessa forma a gente chega, por exemplo, né, comparando moléculas semelhantes, ou aqui, ó, né, a interação H2S com a água, vai ser mais fraca que a interação água e água, né? Dessa forma a gente tem aqui ponto de ebulição, temperatura de ebulição mais altas, né? Relativamente altas. Por quê? Para uma molécula separar da outra molécula e passar para o estado de vapor ou gás, né? Para ela ir para o estado de vapor, ela precisa romper essas interações, né? Superar essas interações. Essa imagem aqui, ela representa um genérico, né? Como esse átomo doador. Doador do que? De elétrons. Então aqui poderia ser ó, flúor, oxigênio ou nitrogênio, né? Ligando aqui com o átomo de hidrogênio por uma ligação do tipo covalente, ou seja, existe um compartilhamento de elétrons aqui, mas ele interage lá com outro átomo do flúor, oxigênio e nitrogênio de outra molécula, tá? Então aqui não é realmente uma ligação covalente, né? Mas essa interação bem forte, uma ligação chamada ligação de hidrogênio, ok? Vamos dar uma olhada, por exemplo, deixa eu achar aqui
manter as anotações, porque eu vou voltar aqui, né? Deixa eu abrir o navegador. Vamos olhar um pouco sobre as bases nitrogenadas, né? Bases nitrogenadas do DNA. Vamos ver aqui se eu encontro rápido aqui o que eu estou desejando. Olha só. Então nós vamos ter aqui, né? Queria uma imagem um pouquinho melhor. Essas bases nitrogenadas, elas vão conter hidrogênio, ó, até aqui nessa imagem dá para observar, né? Veja, temos o hidrogênio ligado a elementos eletronegativos, né? Como o nitrogênio nesse caso, né? Por isso também se chama aí bases nitrogenadas, ok? As interações entre uma e outra, né? As interações que existem entre uma molécula e outra, são interações devido às pontes de hidrogênio, né? Ou ligações de hidrogênio, melhor dizendo, tá? Então, essas interações são devido às ligações de hidrogênio. Olha só aqui, ó, mostrando as interações, tá vendo? Então, o que que ocorre aqui, né? Uma ligação do tipo de hidrogênio de uma com a outra, ó, tá escrito aqui embaixo, né? Ponte de hidrogênio, tá? Então, dessa forma, a gente pode imaginar, né, ou perceber como que ocorrem as interações aqui no DNA. Como que são? Devido às interações do tipo ligação de hidrogênio, como está sendo bem apresentado aqui nessa molécula, ok? Outro exemplo, né, que seria aqui dessa interação intermolecular seria, por exemplo, a interação do CH3, CH2OH, que é o etanol, com a própria água, H2O, né? Então, nós temos aqui interações intermoleculares entre as moléculas do etanol, que é o álcool, este álcool, né, que foi utilizado muito recentemente aí na pandemia, né? A gente utilizava uma solução a 70% de álcool etílico, ou também utilizado como combustível nos veículos flex, né? Ou movidos a álcool. Isso explica a solubilidade do etanol na água, né? Então, eles são solúveis devido a essas interações. Uma molécula consegue interagir com a outra por meio de ligação de hidrogênio. Bom, vou dar uma aceleradinha aqui para não estender muito nessa aula. Nós temos outro tipo de interação intermolecular que se chama íon dipolo. Íon, nós já estudamos os íons, né? Então nós temos aí os mais simples, átomos que perderam ou receberam elétrons, né? E dessa forma se transformaram em íons. Mas a gente também tem íons poliatômicos, por exemplo, íon sulfato, nitrato, nitrito, né? Que também podem interagir aí com moléculas polares. Então, olha só, um dipolo o que é uma interação íon-dipolo? Um dipolo apresentando uma carga formal positiva e uma carga formal negativa pode interagir aí com cátion, que são íons de cargas positivas, ou então ânions, que são íons de carga negativa. Os íons são envoltos em solução pela molécula do solvente polar, isso a gente chama de solvatação. Então perceba aqui, ó, tá pequenininho, né? Mas seria um íon de sódio mais lá do NaCl, sal de cozinha, né? Então, sódio mais é um íon de carga positiva, o átomo de sódio perde um elétron, né? E acaba, então, adquirindo essa carga positiva aqui, tá? Perceba que a carga parcial ou negativa, né? Ou a parte mais negativa da molécula de água interage com esses íons sódio mais, dessa forma, tá? E a parte positiva da molécula de água, né, desse solvente polar, né, o solvente precisa ser polar, acaba interagindo com o ânion Cl-, também está pequenininho ali, né, mas é o Cl-, o átomo de cloro que recebeu um elétron proveniente lá do sódio,
né? E desenvolveu essa carga negativa, ok? E sendo assim, a gente tem a solvatação dos íons cloro pela molécula de água, cloreto, né? Íons cloreto, assim chamados, pela molécula de água, e a solvatação dos íons Na+, também pela molécula de água, né? Observe como que a molécula de água se posiciona, segundo esse modelo, em volta aí dos átomos de sódio e de cloro, ok? Interações de polo induzido. Então perceba que aqui eu vou ter uma molécula polar, porque existe um dipolo permanente, e aqui uma molécula apolar, mas que vai ter uma polaridade induzida devido à presença, né, à proximidade de outra molécula polar. Então, uma molécula polar pode induzir um dipolo elétrico em uma molécula apolar. E a melhor forma de a gente entender é olhando essa imagem, né? Então perceba que eu tenho nesse modelo aqui uma molécula de oxigênio que é apolar, né? Uma molécula apolar. A gente já discutiu essa razão, né? Por que ela é apolar. Mas quando se aproxima, por exemplo, da molécula de água, que é uma molécula polar, a molécula de água induz uma polaridade no O2, né? Veja que os elétrons aqui, né, desses pares de elétrons não ligantes, acabam repelindo os elétrons da molécula de O2, que vão mais para este lado da esquerda, aqui nessa representação, né? Desenvolvendo uma polaridade, um momento de polo na molécula, né? Então ela apresenta agora um momento de polo negativo e positivo. Aqui não tinha nada, né? Então, sem momento de polo nesse caso, ok? Mas após a proximidade de uma molécula polar, ela tem um momento de polo induzido pela água, tá? Por isso que é chamado assim. Por fim, nós temos as interações de polo induzido e de polo induzido. Então, o que vão ser a de polo induzido e de polo induzido? Então, elas acontecem entre moléculas apolares. Então, há moléculas apolares, né? Apolares. Opa! Ai, meu Deus, agora como é que eu apago aqui? Não lembro como que eu apago aqui. Opa! Apolares. Sumiu até a minha caneta. Vamos ver. Volta. Tem a borracha aqui, ó. Borracha. Então, molécula apolar. Vou deixar assim, molécula apolar com molécula apolar. Ok? Então, a princípio, né, vamos entender como que acontece isso aqui. Ó. Nós já vimos que o Cl, né, tem uma ligação covalente por compartilhamento de elétrons aqui, ó, de um átomo de cloro com outro átomo de cloro. Como ambos apresentam a mesma eletronegatividade, não existe momento de polo na molécula. Mas acontece que os elétrons não são fixos, gente. Então, eles acabam, né, estando em movimento na molécula e em um certo momento eles podem se concentrar mais para um lado do que para o outro lado da molécula, promovendo assim um dipolo induzido, né? Ou um momento de polo não permanente, né? Momentâneo. Essa molécula apolar, na proximidade de outra molécula, vai acabar induzindo o afastamento dos elétrons, né? Então imagine que os elétrons nessa molécula aqui da esquerda venham, né, mais para o lado da direita, ela vai acabar repelindo, né? Esses elétrons vão repelir os elétrons da outra molécula, induzindo um dipolo. Então a primeira molécula polar tem um dipolo induzido que vai induzir um outro dipolo na segunda molécula, tá? O que é importante a gente perceber ou memorizar tudo isso? Interações de polo induzido, moléculas apolares. Vamos lá, finalizando. Interações de polo induzido, então eu tenho uma molécula polar que vai induzir numa outra apolar, ok? Tá aqui, ó. Beleza? Interações íon-dipolo, os íons que vão interagir com solventes polares, ok? Por exemplo, eu não vou conseguir solubilizar o sal de cozinha NaCl
em óleo de cozinha, porque o óleo de cozinha é composto aí por substâncias apolares e o NaCl vai formar íons, né? Ou formaria íons. É um composto iônico. Ah, e assim não existe uma interação entre esses íons, né? Não é que ele vai formar íons, ele dissociaria, né? Esses íons iam ser dissociados em um solvente polar, mas no solvente apolar não ocorre a dissociação. E na ligação de hidrogênio, lembra como que a gente tem que ter? O hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, que pode ser flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, hidrogênio ligado a FON vai fazer ligação do tipo de hidrogênio com outra, que é uma interação mais forte. Se a gente fosse posicionar elas, daria, ó, dipolo e dipolo, as duas têm que ser polares, né? Em termos de forças de interações intermoleculares, a gente poderia colocar assim, ó, dipolo induzido, e o dipolo induzido também vai ser menor a força que o dipolo induzido com dipolo induzido. Vai ser menor que a dipolo, né? Aqui também eu tenho a dipolo induzido, né? E dipolo induzido. Menor que a dipolo, que é menor que as interações de hidrogênio, vamos colocar assim, ligações de hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, ok? Bom, gente, essa foi só uma revisão, assim, bem breve, sobre as interações intermoleculares. E essa, a referência principal que eu utilizei foi do Brasil Escola, né? O que são forças intermoleculares. Claro que tem aí alguma coisinha de apostila ou outros sites, né? Mas a principal é essa referência. Espero ter ajudado vocês e bons estudos.